Ok, minha Paraíba, frente a frente no ar. E para você que acabou de ligar a televisão, acabou de acessar a internet, você acompanha a partir de agora meu bate-papo, minha entrevista aqui, minha conversa com o paraibano que está ocupando um dos cargos mais requisitados e demandados do Brasil em tempos normais, dada a natureza da sua responsabilidade, em tempos de pandemia de coronavírus, ainda mais. É claro que eu estou falando do ministro da Saúde, médico Marcelo Queiroga, que está aqui conosco. Ministro, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz. É um prazer participar do seu programa através da TV Arapuã e de abraçar todos os nossos irmãos paraibanos, agora que eu estou de volta aqui à minha querida terra. Bom demais. Ministro, a gente vai ter um tempinho para conversar sobre vários temas, mas para a gente começar aqui, o telespectador já entender, você é cardiologista, eu lhe pergunto, ser ministro da Saúde faz bem ou não ao coração? Espero que faça bem, sobretudo para o coração dos brasileiros. Ministro da Saúde, cardiologista, as doenças cardiovasculares são as principais responsáveis por óbitos no Brasil e no mundo, né? E nós temos, à frente do Ministério da Saúde, colocado essa agenda também na ordem do dia. O presidente Bolsonaro, quando me convocou para essa missão, ele me pediu, Queiroga, cuida da questão da pandemia, mas não esquece das outras doenças, o câncer, as doenças cardiovasculares, as cirurgias eletivas que de certa maneira foram represadas. Então temos uma missão muito grande e eu estou aqui cumprindo a missão que o presidente me deu e o principal ponto que eu tenho é a confiança do presidente da República. Isso aí faz bem ao meu coração. O que é mais difícil no cargo de ministro da Saúde, naturalmente, com todas as demandas? O senhor, de certa forma, compatibilizar o médico Marcelo Queiroga ou o gestor Marcelo Queiroga, naturalmente, é ministro do presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu sou o ministro da Saúde e o ministro da Saúde é a principal autoridade sanitária do país. E compete ao ministro colocar em prática as políticas públicas que podem mudar a vida de cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. Então, o médico sempre está em mim, mas, como ministro, eu sou médico de todos os 210 milhões de brasileiros. Ao longo desse quase um ano que o senhor vai estar na pasta no Ministério da Saúde, algum momento, algum conflito mais forte do médico Marcelo Queiroga com o ministro Marcelo Queiroga em função da necessidade, ministro? Não. Nós temos a obrigação de levar os melhores subsídios técnicos para o presidente da República, porque o regime é presidencialista, as grandes decisões do governo são tomadas pelo presidente, para que possamos juntos tomar as decisões sanitárias acertadas para o povo brasileiro. E eu tenho a certeza que tenho feito isso. Quando assumi o ministério, nós estávamos na iminência do pico da segunda onda causada pela variante Gama, que naquela época se chamava de P1, não é? E o presidente sempre nos deu muita força para que colocássemos em prática as políticas de saúde. E nesse período nós assistimos uma forte queda dos casos, uma forte queda dos óbitos e conseguimos impulsionar uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid do mundo. Então, não há conflito entre o médico e o ministro. Os dois trabalham em absoluta sintonia. Então, você teve aí, desde sexta-feira que o senhor está aqui na Paraíba, esteve aí cumprindo algumas agendas. Deu tempo até de pegar uma praiazinha, né, ministro, nesse meio tempo, de matar saudades aí com João Pessoa, com Cabedelo, enfim. Mas resume para a gente só como foi a sua agenda aqui na Paraíba. Bom, eu cheguei aqui na sexta-feira à noite, estava no Rio de Janeiro. E no sábado cumpri a agenda no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, onde participamos do programa de testagem e também de campanha de vacinação. Além disso, eu conversei com a comunidade acadêmica da Universidade Federal da Paraíba, que é a minha casa, a minha alma mater, e é sempre um prazer voltar à Universidade Federal da Paraíba. Também mantive contatos com colegas, com médicos, com amigos. Hoje tive uma agenda na região do Cariri, sobretudo na cidade de Monteiro, que é a capital do Cariri, onde levamos ações do governo do presidente Bolsonaro
destacar, Luiz, que uma das prioridades do governo do presidente Bolsonaro é a atenção primária à saúde. A Paraíba tem mais de 200 municípios e em todos os municípios do estado da Paraíba tem o Sistema Único de Saúde. Então, onde tem Brasil, tem o SUS, e onde tem o SUS, o ministro da Saúde tem que estar lado a lado com o secretário municipal de saúde para que as políticas públicas tenham efetividade. Ministro, eu vou querer falar de política só um pouquinho, só no finalzinho da nossa conversa, mas aproveitar a sua passagem aqui pela Paraíba. Se a gente for puxar ali uma agenda, o senhor tem vindo aqui à Paraíba algumas vezes, para eu me corrigir se eu estiver errado, pelo menos um mês sim, um mês não. Tem algum estado no Brasil que o senhor visitou tanto quanto a Paraíba como ministro, ou é só impressão? Bom, só fazendo uma pequena retificação, desde que eu assumi o ministério, com essa é a 4ª vez que eu venho à Paraíba. Né? 2 vezes eu vim em agendas do ministro e as outras 2 vezes eu vim em agendas ou com o presidente da República, que foi para a inauguração no eixo da transposição do Rio São Francisco, São José de Piranhas, e aqui em João Pessoa com a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Né? Então, infelizmente, eu não posso estar aqui sempre, como você disse, né? Mas é sempre um prazer voltar à minha querida Paraíba. Tá, depois eu vou perguntar aí para quem está acompanhando, ansioso, inclusive, saber se, dentre essas visitas, há também sempre, quando o senhor vem, um estímulo ali de política, de candidatura e de disputa aqui na Paraíba. Mas vamos falar dos assuntos que preocupam o Brasil atualmente. Como é que o senhor tem visto o atual quadro da pandemia da Covid aqui no Brasil? Há o apontamento aí de um crescimento muito vertiginoso de casos, né, de contaminação. Ali já alguns registros de aumento de óbitos, internações em que pese num número bem menor e tudo. Como é que o senhor está vendo isso como ministro? Está vendo esse cenário e o que é que está pensando aí e como agir? Bom, então a variante Ômicron, como você falou, é uma variante mais transmissível. Ela foi inicialmente identificada na África do Sul, e pelas mutações que tem, foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma variante de preocupação. E à época eu falei, é uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero, porque nós temos o Sistema Único de Saúde. O Brasil já avançou bastante na campanha de vacinação. Hoje nós temos cerca de mais de 80% da população acima de 12 anos vacinada com 2 doses. Já distribuímos mais de 20 milhões de doses de reforço e o que nós observamos no mundo é que os países que têm uma cobertura vacinal semelhante à do Brasil, a variante Ômicron não tem criado tanto impacto sobre o sistema de saúde, sobretudo em relação às internações hospitalares. Então, a nossa expectativa é que tenhamos no Brasil um quadro semelhante de países como a Espanha, o que ocorre no Reino Unido, na própria Argentina, que na América do Sul tem um cenário de vacinação avançado, na Argentina, no Brasil e no Chile. Então, o aumento de casos pode não corresponder a uma pressão sobre o sistema de saúde. Para tanto, nós temos que fazer a nossa parte. Há ainda vários estados que não avançaram na aplicação da 2ª dose. Felizmente são os estados com densidade demográfica menor, na região norte, aqui no Nordeste, alguns estados atrasados, como é o caso do estado do Maranhão. Existe mais de 70 milhões de doses de vacina com os estados. E é preciso que essas doses sejam aplicadas na população brasileira. Então, mas qual é a nossa expectativa? Mas se o povo não quisesse vacinar, ministro? Então, o sucesso da campanha no Brasil se deve à liberdade de cada brasileiro de buscar a política pública. Né? E nós entendemos que não obrigar a vacina é o melhor caminho para avançar na vacinação. Ou seja, nós temos que orientar as pessoas a buscar as salas de vacinação para ter acesso às políticas públicas de saúde e tem dado muito certo, porque é uma cultura vacinal no Brasil, né? É uma cultura que foi legada pelos nossos sanitaristas. O Brasil tinha muitas doenças infecto-contagiosas evitáveis por vacina e, com isso, esse legado que facilita a ação das autoridades sanitárias do país como um todo. Quero fazer 2 perguntas nesse tema aí. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deseduca quando não faz o chamamento para a vacina ou a leitura é aquela? Não, o presidente não
não é contra a vacina, o presidente só garante a liberdade da escolha. E o segundo, o passaporte da vacina, para além do discurso, da conscientização, do chamamento, ele não é mais eficiente, ministro? Bom, o presidente Bolsonaro, se vocês pegarem do dia que ele anunciou meu nome, vejam o que ele disse. Que ele estava me colocando no ministério, entre outras coisas, para impulsionar a campanha de vacinação. Além disso, o governo do presidente Bolsonaro já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina. Já usamos mais de 33 bilhões de reais de recursos públicos para aquisição de vacinas. Então, se dizer que esse governo é contra a vacina é paradoxal. Agora, é um governo que defende a liberdade, uma aliança de conservadores com liberais que defendem a liberdade. Como eu falei, a liberdade das pessoas buscarem a política pública é a chave do sucesso da campanha de vacinação. O passaporte, dito passaporte sanitário, o passaporte de vacina, em alguns países onde a cobertura vacinal é muito baixa, eventualmente aquelas autoridades sanitárias utilizam desse recurso como uma medida indutora da vacinação. No Brasil não é isso que nós observamos. Nós temos uma população que busca a vacina. Então, quando criamos essas medidas restritivas da liberdade individual, o que nós fazemos com que as pessoas que no Brasil são muito poucas contrárias a essa vacina, elas fiquem mais contra ainda. Saiu um artigo recentemente publicado na revista Lancet, onde eles dizem claramente que nas populações que têm um percentual alto de vacinação, o passaporte sanitário não funciona. O que vimos agora recentemente com os cruzeiros é exemplo emblemático. Todos vacinados, com mais de 2 doses de vacina, todos com testes, e o que nós observamos foi focos de Covid, mostrando que o passaporte em si, ele não é capaz de conter a transmissão da doença. Mas de vedar o aparecimento de novas variantes, O passaporte veda variante? Não, a vacinação, a forçação para a vacinação, ela é importante em reduzir internações e óbitos. Isso nós já verificamos no mundo todo, também aqui no Brasil. E vamos avançando dessa forma, de uma maneira célere, e buscando harmonia, não buscando divisão. É assim que nós fazemos no Ministério da Saúde. A minha principal arma à frente do Ministério da Saúde é o diálogo. Assim que assumi o Ministério da Saúde, a primeira instituição que eu visitei foi a Universidade de São Paulo. E quando eu cheguei lá, tinha diversos alunos com faixas de genocida. E do ponto de vista, o que aconteceu foi que nós salvamos milhares e milhares de vidas do povo brasileiro com políticas públicas. Vou dar um exemplo para você. Na atenção primária, nós aumentamos o investimento de 17 bilhões de reais por ano para 25 bilhões de reais. E nós levamos uma assistência de qualidade às 48 mil unidades básicas de saúde. Leitos de UTI, nós tínhamos 23 mil leitos de UTI. No pico da pandemia, nós tivemos 42 mil leitos de UTI habilitados. Nós investimos no ano de 2020 50 bilhões de reais em créditos extraordinários. No ano de 2021, investimos mais 50 bilhões de reais em créditos extraordinários. Então, muito mais do que narrativa, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, sob a liderança do nosso presidente, o que faz é trazer ações concretas para melhorar a vida do povo brasileiro. Ministro, esse será um dos itens certamente tratados, mastigados e trabalhados pela oposição nas eleições de 2022. O senhor está preparado para, junto com o presidente Jair Bolsonaro, fazer esse debate da saúde? O senhor acha que o senhor vai ser menos demandado ou mais demandado do que o ministro Paulo Guedes da Economia, por exemplo, nessa pauta da disputa presidencial? Bom, eu e o ministro Paulo Guedes trabalhamos em absoluta sintonia, né? Até porque a Constituição Federal diz que saúde é direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. E o presidente Bolsonaro, desde o primeiro momento, que disse: é importante enfrentar a doença, mas também temos que cuidar da pandemia. Esse binômio é indissociável. Eu estive com o ministro Paulo Guedes essa semana e nós conversamos sobre reformas no sistema de saúde do Brasil, até porque eu não sou ministro da Saúde Pública. Quais delas? Eu sou ministro da Saúde. Uma delas é um incremento forte na atenção primária,
avaliar a possibilidade de uma participação maior da iniciativa privada no setor da saúde pública, trabalhar fortemente para aumentar o acesso dos brasileiros que assim desejarem a os planos de saúde privado. Para isso eu preciso aumentar a concorrência da saúde suplementar, para que a saúde suplementar não fique na mão de 3 ou 4. Então precisa ter um sistema mais aberto, nós precisamos compartilhar dados. Eu cito como exemplo de uma ação regulatória muito adequada. Isso não é abandonar o SUS, né, ministro? Não é pensar em passos para abandonar o SUS. Claro que não. O Sistema Único de Saúde. Só existe um sistema de saúde. E esse Sistema Único de Saúde também tem a participação da iniciativa privada. Até porque a saúde suplementar, ela tem benefícios fiscais. Todos os 48 milhões de brasileiros que adquirem planos de saúde, eles descontam no imposto de renda. Então, do ponto de vista prático, há benefícios fiscais, o setor tem uma regulação, mas a regulação ela tem que funcionar obedecendo às diretrizes do Poder Executivo, o que não se confunde com interferência nas agências regulatórias. Eu falava aqui de um exemplo de uma regulação adequada, é a que é feita do Banco do Brasil. Nós temos, do Banco Central, perdão. O Banco Central tem um dos melhores presidentes de bancos centrais do mundo, o presidente Roberto Campos Neto, e faz uma gestão excepcional. Por quê? Porque ele propiciou a concorrência no setor bancário através, por exemplo, do Open Banking, através do Pix. É um sucesso absoluto. Então, por que não fazer isso no sistema de saúde suplementar? Um setor que em 2020 arrecadou cerca de 242 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Saúde chegou a cerca de 200 bilhões de reais, acrescido de créditos extraordinários. O Brasil investe cerca de 10% do seu PIB na saúde, a metade desses investimentos são no setor primário, na saúde privada, não é? E nós temos que trabalhar juntos, saúde, economia, para propor uma reforma do Sistema Único de Saúde como um todo, o que não se confunde com privatização do SUS. E eu estou trabalhando com o ministro Paulo Guedes, também com o presidente Roberto Campos, que naturalmente não na sua função de presidente do Banco Central, mas de um teórico, de uma pessoa que tem uma qualificação muito grande, conhece profundamente modelos matemáticos, para trazermos uma proposta de mudança disruptiva no sistema de saúde no Brasil, que gere, do ponto de vista prático, redução de óbitos do país, ampliar o acesso com qualidade, fortalecimento da atenção primária, mudança dos modelos de remuneração, seja no setor privado, seja no setor público, para contemplar a eficiência, não a realização de volume de procedimentos que às vezes são fúteis ou inúteis. Eu lhe pergunto sobre a preocupação que o senhor tem, como é que o senhor está olhando e vendo o aumento do número de casos no Brasil. Inclusive, sai pesquisa da Datafolha apontando que o número de casos de contaminação no Brasil aponta para ser o dobro daquilo que é divulgado aí pelo consórcio de imprensa. Que dados são esses? Qual é o dado oficial, ministro, de casos de contaminação no Brasil? Bom, eu não conheço a metodologia dessa pesquisa do Datafolha. Nós temos notificados mais de 22 milhões de casos. A subnotificação, ela existe também em parte porque boa parte dos indivíduos que contraem Covid são assintomáticos, não é? E aí nós às vezes só tomamos conhecimento quando fazemos um teste sorológico. Nós acompanhamos isso na Secretaria de Vigilância em Saúde, não só os casos, como também aqueles casos que internam com síndromes respiratórias agudas graves, ou aqueles que, infelizmente, falecem em decorrência da Covid-19, mas só a Covid-19 não, há outras doenças também. Agora nós estamos enfrentando também um surto de influenza. O Brasil tem evoluído muito, se critica muito a questão da testagem. No começo da pandemia não existia teste, né? Depois surgiram os testes de RT-PCR. O Brasil desenvolveu a sua indústria nacional para produzir esses testes. Isso é uma política do governo Bolsonaro. No passado, tinha se esquecido do complexo industrial da saúde. E nós estamos desenvolvendo o complexo industrial da saúde. Os testes rápidos de antígenos são produzidos na Fundação Oswaldo Cruz. E o governo federal, agora em fevereiro, já distribui a vacina com o IFA nacional. Isso é que existe na prática, Luiz. É um governo que trabalha pela saúde pública. Essas questões que são
colocadas na imprensa, claro que são úteis, as críticas elas estão aí para ser feitas e nós, como gestores públicos, temos que aprender a lidar com as críticas e responder com políticas eficientes. Então, trabalhamos muito fortemente para combater com eficiência a pandemia da Covid-19 e levar uma palavra de tranquilidade à população brasileira. Tem teste suficiente para todo mundo? Os secretários de saúde do Estado têm solicitado diretamente ao Ministério da Saúde o envio desses testes. Como é que está isso, ministro? Lembrar, Luiz, que o Sistema Único de Saúde é tripartite: União, Estados e municípios. Então, os estados podem adquirir testes, os municípios também, mas o Ministério da Saúde tem trabalhado para prover esses testes. Aqui eu destaco, no mês de janeiro, nós vamos distribuir 20 milhões de testes rápidos, né? Agora, já distribuímos cerca de 13 milhões de testes, e não é só distribuir o teste, porque não é só distribuir o teste. Ontem eu falei que o Ministério da Saúde não é despachante de agência regulatória e também não é despachante de insumo para secretarias estaduais e municipais. É necessário que o teste que chega no município, ele seja usado, se realize o teste, que o resultado seja informado ao sistema do DataSUS, para que acompanhemos a evolução dos casos e que esses pacientes que testam positivo, eles sejam devidamente isolados. Então, é uma ação conjunta dos 3 entes federativos. Não é só ficar enviando ofício para o ministro da Saúde, é trabalhar junto com o ministro da Saúde para que as políticas públicas tenham efetividade. Porque o que assistimos na prática, muitas vezes, aqui não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação, é que nós enviamos testes, enviamos vacinas e não se dá crédito ao governo federal pelo que fez. Isso acontece na Paraíba, por exemplo, ministro? A Paraíba é um dos que não cria muito problema, né? Até porque nós temos uma excelente relação com o secretário Geraldo Medeiros, com a professora Margarete Diniz, com a Secretaria de Saúde de Campina Grande, e o estado da Paraíba tem enfrentado a pandemia com relativa qualidade. Mas há outros estados onde a situação é muito difícil. Nessa relação? Nessa relação. Entra política aí? Entra politicagem, né? Porque eu estou aqui como ministro da Saúde para fazer política de saúde. E foi isso que o presidente Bolsonaro me recomendou. O presidente disse: Queiroga, recursos públicos têm que ser investidos em políticas públicas efetivas. E é isso que eu procuro fazer. Cada centavo do contribuinte brasileiro que chega no orçamento do Ministério da Saúde tem que ser revertido em uma política pública que traga mudanças, como eu já falei aqui, a nossa política de vacinação. Ministro, de acordo com o quadro do cenário atual do aumento de casos, o senhor não contesta o aumento de casos da Covid, o senhor acha que os estados já estão acertando, os municípios e as capitais brasileiras, em cancelar os eventos de carnaval, inclusive? O senhor recomenda nesse sentido, aplaude, bate palmas para quem está fazendo isso agora? Bom, Luiz, excelente pergunta. Nós nunca estimulamos eventos de aglomerações de final de ano, de festividades de Réveillon. Se queria impor esse passaporte sanitário como salvo-conduto para fazer aglomerações inúteis. O governo sempre teve uma posição conservadora em relação a esse aspecto. Hoje eu estava na praia, estava passeando lá e eu não vi, só tinha eu de máscara. E ninguém de máscara. E aí o negacionista sou eu. Aqui em João Pessoa? Sim, em Camboinha. Em Camboinha. Então, esse final de semana o senhor teve e ninguém de máscara? Ninguém. Na realidade, o que nós queremos, muitas vezes, é desmascarar os mascarados de sempre, né? Sempre com suas narrativas. No passado, o que aconteceu com o sistema de saúde? De 2008 a 2018, fecharam 40 mil leitos hospitalares. O que é que o presidente Bolsonaro fez? Abriu leitos hospitalares. Ampliamos os leitos de terapia intensiva durante o pico da pandemia da Covid-19. Seja na primeira onda, seja na segunda onda. E agora deixamos mais de 6.500 leitos já como incorporados definitivamente ao SUS, 2,6 bilhões de reais para leitos de UTI. Ampliamos em 400 milhões de reais a terapia renal substitutiva. Meu amigo que faz diálise sabe da importância da terapia renal substitutiva. Passou-se de 2,8 bilhões para 3,2 bilhões. Sabe quantas linhas saem na imprensa, Luiz? Nenhuma. Nós aumentamos em mais de 100% o valor
do exame anatomopatológico da biópsia de próstata. Nós ampliamos em 3 vezes os recursos para a realização de tratamento com trombolítico, que é um medicamento que faz na fase aguda do infarto, para melhorar o atendimento pré-hospitalar do infarto, que é a principal causa de óbito do Brasil. Nós estamos investindo na atenção primária, colocando pediatras, colocando obstetras. Mais de 4 mil especialistas em obstetrícia e em pediatria vão ser colocados na atenção primária. Cerca de 300 milhões de reais em recursos. Ou seja, estamos fazendo uma revolução no sistema de saúde do Brasil através de uma gestão séria que trabalha pensando naqueles que utilizam o Sistema Único de Saúde. 75% da população brasileira somente utiliza o Sistema Único de Saúde. E eu sou o ministro que tem andado o Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Eu já visitei unidades básicas de saúde fluviais que atendem as comunidades ribeirinhas. Então, não só o ministro, mas os secretários nacionais do Ministério da Saúde trabalham de maneira diuturna para fazer com que o mandamento constitucional ele se concretize na prática. Ministro, isso está um discurso também pronto para um discurso para debate político agora, em 2022, seja do ponto de vista da saúde no Brasil como um todo, seja para outras candidaturas. O senhor está com isso no seu roteiro, na sua agenda? Bom, Luiz, eu sou médico cardiologista. Durante mais de 30 anos militei aqui no meu consultório, nos laboratórios de cateterismo cardíaco, e essa questão da política partidária nunca esteve no meu horizonte. É claro que é uma honra para qualquer paraibano poder representar o seu estado no Congresso Nacional, mas o meu foco hoje é na minha candidatura a acabar com a pandemia da Covid-19. Então, com essa candidatura a acabar com essa pandemia da Covid-19, nós vamos ajudar o Brasil, nós vamos corresponder à confiança do presidente Jair Bolsonaro. Hoje mesmo ele me ligou para falar comigo sobre alguns casos que saíram na imprensa de crianças que receberam antes do tempo vacinas usadas em adultos. Aqui no Sena, na Paraíba. Aqui na cidade do Sena. Vocês vejam que o presidente Bolsonaro ele está antenado com todos os aspectos relacionados às políticas do seu governo. Que providência o presidente solicitou nesse caso de Lucena aqui na Paraíba? O presidente Bolsonaro é muito preocupado com a segurança dos brasileiros, sobretudo com as nossas crianças, que ao contrário do que alguns dizem, que seriam depósito de vírus, para nós as crianças são o futuro do nosso país. Então nós, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é liderada pelo nosso querido conterrâneo, professor Arnaldo Medeiros, estamos trabalhando também com a agência regulatória, com agências de vigilância sanitária, para acompanhar todos esses casos, lembrando que as vacinas, elas estão aí, elas são do povo brasileiro, mas elas devem ser aplicadas com responsabilidade, seguindo as orientações do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e as recomendações da Anvisa. Veja, se criou uma celeuma muito grande em relação à vacinação infantil, e é uma vacina diferente, é uma vacina que tem 1/3 da dose da vacina que é utilizada nos outros públicos, e a Anvisa recomendou que fosse aplicada em salas específicas, com aplicadores específicos, para que não tivéssemos esse tipo de situação. Então, é necessário que tenha-se responsabilidade na hora de aplicar essas vacinas. Enfim, são 38 mil unidades básicas de saúde que aplicam vacinas no Brasil. Então, isso tem que ser feito atendendo aos requisitos de segurança. Bom, só para contextualizar para o nosso telespectador, a informação de que mais de 60 crianças no município de Lucena foram vacinadas com vacinas não pediátricas contra a Covid, algumas delas, inclusive, com a informação de elas estarem vencidas. Qual é a providência que o Ministério da Saúde vai fazer em relação a esse caso, ministro? Então, quem cuida da gestão é a Secretaria Municipal de Saúde. Naturalmente que há responsabilidades a ser apuradas. O Ministério Público Federal, segundo eu soube, já instaurou um procedimento administrativo e nós vamos trabalhar para verificar quem são os responsáveis, mas trabalhar sobretudo para que não aconteça esse tipo de situação.
Recentemente, o CONAS e o CONASEMS, que representam as secretarias estaduais e municipais, fizeram um pleito à Anvisa, solicitando para que se flexibilize essa recomendação de salas específicas. O Ministério da Saúde já recomendou, aliás, em sintonia com a recomendação da Anvisa, para que se siga esses protocolos. É necessário seguir esses protocolos para que tenhamos os melhores resultados com as políticas públicas. Dentro do processo da discussão de vacinação contra a criança, o senhor se arrepende de ter feito aquela fala sobre cuidado, vamos avaliar, vamos analisar, ou não? O senhor foi mal interpretado do ponto de vista, o senhor disse que nunca foi contra a vacinação contra a criança aqui no Brasil. Que leitura o senhor faz? Bom, em primeiro lugar, como é que eu posso ser contra a vacinação contra a Covid em crianças se nós adquirimos 30 milhões de doses de vacina para esse público, para que, se os pais quiserem aplicar essas vacinas nos seus filhos, procurarem livremente as unidades básicas de saúde. Segundo, o procedimento administrativo que nós criamos para validar essas vacinas no Sistema Único de Saúde, ele foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, que tornou sem objeto uma ação movida por um desses partidos de esquerda que, quando tiveram no poder, nada fizeram, só narrativas, e entregaram uma situação que hoje, a duras penas, nós estamos buscando corrigir. Então, nós fizemos tudo da maneira adequada, as vacinas são entregues de maneira tempestiva, o prazo que o Ministério da Saúde utilizou para fazer essa análise é absolutamente equiparável ao que outros sistemas de saúde do mundo o fizeram. Nós fizemos uma audiência pública e a audiência pública o Brasil assistiu, os especialistas participaram de diversas correntes de pensamento, o Conselho Nacional do Ministério Público Federal participou, o Conselho Nacional de Justiça participou. Então, a participação dessas entidades ratificam a apropriação do que nós fizemos no Ministério da Saúde. E o desfecho foi a perda de objeto dessa cavilosa ação que foi interposta no Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista prático, o que há é uma política pública que funciona e que está à disposição do povo brasileiro. Mas é narrativa inútil, viu, Luiz? Mas o que o senhor diria para um pai de família, para uma mãe, que chegasse assim, no seu pé do ouvido, para dizer assim: doutor Marcelo, eu estou aqui com minha criança de 5 anos, eu devo vaciná-lo ou não? O que o senhor diria? Bom, nós temos o Programa Nacional de Imunização, que é um patrimônio de todos os brasileiros, e lá constam as vacinas de uso regular. As vacinas da Covid-19 são vacinas emergenciais, que foram aprovadas dentro de uma legislação específica. Não é? Então, a política, ela, no caso, sobretudo das crianças, que é um público que tem um adoecimento menor, aqui não estou menosprezando, é uma política individual e que deve ser conduzida com o médico da confiança de cada um dos pais e mães que buscam vacinar os seus filhos. E o ministro da Saúde, ele se rege pela impessoalidade. Aqui não é o médico que está ali aconselhando o paciente, até porque esse aconselhamento ele só surge depois da devida análise de cada caso em particular. Então, o meu aconselhamento é que os pais procurem, no caso de dúvida, um especialista, um médico, que é ele a pessoa mais indicada para fazer essa indicação. Todos aqueles que não têm contraindicações à vacina, pode tomar a vacina. Essa vacina da Pfizer-BioNTech, há um estudo que foi publicado em uma revista prestigiosa, New England Journal of Medicine, é um estudo randomizado, é um estudo que tem uma metodologia que foi considerada adequada. Quem atestou a segurança da vacina foi a Anvisa. Essa vacina já vem sendo aplicada em outros países. Os Estados Unidos já aplicou mais de 8 milhões de doses da vacina e até esse momento, a vacina dos Estados Unidos começou em novembro, não se verificou eventos adversos mais graves. Mas tudo está ainda em observação. Hoje nós já passamos da fase da pesquisa clínica, fase 1, 2 e 3, mas ainda estamos no que nós chamamos de fase 4 e estamos monitorando todos os eventos adversos relacionados, não só essa vacina para criança, mas também em relação às outras vacinas que são utilizadas no público em geral.
Ministro, essa sua impessoalidade lhe gera uma certa dificuldade. Eu acompanhei uma live sua recentemente e eu vi que alguns comentários vinham de, claro, os eleitores de Bolsonaro reclamando do ministro Marcelo Queiroga, porque estava anunciando a chegada das vacinas de crianças, e anti-bolsonaristas também criticando e atacando o ministro Marcelo Queiroga porque tinha demorado ou enfim, não tinha defendido abertamente a vacinação de crianças. Como é que o senhor está convivendo com esses dois lados? Bom, a impessoalidade é uma obrigação do gestor público, né? A moralidade, a publicidade, a impessoalidade e a legalidade. E quem não quer receber crítica, meu caro Luiz, não senta na cadeira que eu sentei durante uma pandemia, a pandemia da Covid-19. Há mais de 100 anos atrás, era presidente do Brasil o paraibano Epitácio Pessoa. E ele convocou, não existia Ministério da Saúde à época, ele convocou o grande sanitarista Carlos Chagas para enfrentar a pandemia da gripe espanhola. E hoje a Paraíba novamente aqui, enfrentando uma pandemia por conta da confiança do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não há problema nenhum para cumprir os ditames da nossa Constituição, e a impessoalidade é um dos requisitos, e essas críticas existem, Luiz, não tem problema. Tá, para a gente fechar, eu já tentei 2 vezes, o senhor já driblou ali em relação a falando de política. Você falou que é candidata a acabar com a pandemia. Você anunciou que ela acaba agora, não é, ministro? Se ela acaba antes do prazo aí de desincompatibilização, está na sua agenda? Bom, naturalmente que todos nós queremos acabar com a pandemia, né? O mais rápido possível. Mas existe um elemento de imprevisibilidade que é o vírus, né? A agenda da saúde pública, ela não se rege pelo calendário eleitoral. Na realidade, que nós trabalhamos aqui para construir uma proposta de saúde para o Brasil, seguindo as recomendações do presidente Bolsonaro, para que, se a vontade dele for pleitear uma reeleição, termos um projeto que traga esperança para o povo brasileiro, que coloque o Brasil acima de tudo. Então é isso que nós fazemos, não só eu, como os outros ministros do governo do presidente Bolsonaro. Há uma sintonia muito grande entre nós. Mas o senhor já está saindo em listas de ministros que devem deixar o cargo para disputar. Enfim, já há uma especulação. O PL aqui, o partido do presidente Jair Bolsonaro, conduzido pelo deputado Wellington Roberto, aqui na Paraíba, também aguarda que o ministro Marcelo Queiroga, enfim, faça ali e tome sua decisão. O senhor consegue vetar isso ou só quando passar o prazo de desincompatibilização, que o senhor não sair, aí o senhor para com esse assunto? Bom, eu sou um quadro técnico do governo do presidente Bolsonaro e a minha função é fazer política de saúde. Naturalmente que eu fico muito honrado, como eu já falei, meu nome ser lembrado. O nosso líder, o Wellington Roberto, ele tem trabalhado fortemente no Congresso Nacional para que as propostas do governo sejam aprovadas. Se vivemos num regime democrático, é necessário que o Congresso aprove as medidas, e com essas medidas nós vamos colocar o nosso Brasil sempre em primeiro lugar. Mas aqui na Paraíba, o quadro aponta que você terá pelo menos 2 candidaturas contrárias abertamente ao presidente Jair Bolsonaro. Uma do próprio governador João Azevedo e a outra da candidatura ali mais da esquerda, do PT, enfim. O senhor, se fosse convocado para entrar nessa disputa ao governo do Estado, para fazer esse contraponto, não faria? O presidente Bolsonaro é o técnico, né? Os jogadores são os ministros. E eu recebi a convocação do presidente para controlar a pandemia. É esse o meu foco. Ele nunca falou sobre outro tema em relação a isso? Eu converso com o presidente todos os dias. E ele nunca falou sobre isso? Então, ele conversa sobre a questão sanitária do país, a necessidade de que as políticas do governo elas sejam colocadas em prática de maneira eficiente. E o que nós queremos é que o projeto do presidente tenha a melhor consecução possível. Nesse momento, o foco é o enfrentamento à pandemia. Tá, agora, independentemente disso, ministro, o senhor vai vir aqui na Paraíba para votar, então. Se não for para ser votado, o senhor vai vir para votar. Como é que o senhor olha como cenário, como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o cenário de um palanque aqui para o presidente na Paraíba? Está vazio, não tem ninguém?
vocês vão ficar sem ninguém aqui no Estado, é isso? Bom, nós sempre temos ao nosso lado o povo brasileiro. Então foi assim que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, não é? Tentaram acabar com a vida dele. E, na realidade, o povo brasileiro o consagrou, não é? E o presidente Bolsonaro tem feito um governo disruptivo, um governo fora do padrão do que era feito antes. Nenhum ministro do presidente Jair Bolsonaro é acusado de corrupção e nenhum dos seus auxiliares diretos. É por isso que nós praticamente dobramos os leitos de terapia intensiva, alocamos mais de 5 bilhões de reais na atenção primária, adquirimos mais de 33 bilhões de doses de vacina. O presidente Bolsonaro nunca estará sozinho, porque ele tem ao seu lado o povo brasileiro. Eu vou lhe dizer alguns nomes aqui, o senhor diz sim ou não, do ponto de vista se apoiaria, se apostaria, como eleitor, inclusive, para o governo do Estado. O apresentador Nilvan Ferreira. O apresentador... Para governo do Estado, o senhor votaria? O apresentador Nilvan Ferreira, ele é muito aguerrido, ele cumpre seu papel como um jornalista muito qualificado, pleiteou a prefeitura de João Pessoa, foi ao segundo turno e eu ainda não vi uma menção mais definitiva dele acerca da postulação da sua candidatura ao governo do Estado, mas sem dúvida é um bom nome. Contaria com o seu apoio. Cabo Gilberto e Valber Virgulino, deputados Cabo Gilberto e Valber Virgulino, ministro. Meu amigo Cabo Gilberto, um abraço para você. O Cabo Gilberto é um parlamentar aguerrido, ele é uma pessoa muito identificada com a agenda do presidente Bolsonaro e, sem dúvida, é um excelente nome. O deputado Valber Virgulino, recebe o mesmo? O deputado Valber Virgulino, ele também trabalhou muito forte na campanha para prefeito, né? É também alguém que é alinhado com a política geral do governo do presidente Bolsonaro. Independentemente do nome, tu acha que tem que ter candidato ao governo da Paraíba ligado ao presidente Jair Bolsonaro aqui? Com certeza, o presidente terá palanque aqui no estado da Paraíba e será um palanque competitivo. Há diversos quadros aqui. O partido do presidente é liderado pelo deputado Wellington Roberto, um parlamentar de experiência comprovada. Lá atrás ele foi suplente do nosso saudoso senador Humberto Lucena. E alguns diziam ele vai só completar o mandato de Humberto Lucena. E até hoje ele está aí, é o líder do partido do presidente na Câmara dos Deputados, e eu sempre tenho uma interlocução muito boa com o líder Wellington Roberto. Tá aí, ministro Marcelo Queiroga, queria agradecer sua participação aqui no Frente a Frente, desejar boa sorte aí da caminhada de 2022. Obrigado, Luiz, estou sempre à disposição, espero voltar mais aqui a Paraíba para rever você e os nossos amigos paraibanos. Bom demais, sobretudo com a notícia do fim da pandemia do coronavírus. Bom, muito obrigado, ministro. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.